Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre essa tal aí de sinusite, justamente essa inflamação nos seios da face, que é algo muito comum, principalmente quem vive em regiões aqui do sul do Brasil, mas que vale para todos nós, independentemente da região que nós vivemos, independentemente do hemisfério, do país que vivemos, porque justamente, no fundo, tudo que o nosso corpo apresenta é a nossa aura que está falando. O nosso corpo fala, mas são as emoções e os processos mentais, aqueles processos também inconscientes que estão querendo se apresentar. Então vamos falar nesse vídeo hoje justamente sobre isso, sobre essa relação que há entre Áries, a nossa cabeça e, claro, a sinusite, que é algo que comentei desde o início desse vídeo. Então, em primeiro lugar, né, a sinusite é essa inflamação nos seios da face, nessas regiões aqui da nossa cabeça, e que normalmente, claro, vão ter uma origem de vírus, bactérias, mas que no fundo, sempre lembrando, né, a nossa aura, essas camadas invisíveis, esses escudos que nós temos ao redor de nós, se esses escudos não estão bem ordenados, bem harmonizados, bem equilibrados, é aí que surgem as frestas físicas. Isso já é um conhecimento milenar, isso não é o Maurício que está dizendo aqui. Esse conhecimento da psicossomática é um conhecimento milenar, principalmente dos povos do Oriente. A ideia de que se a mente, que é essa camada sutil ao nosso redor, se o plano astral, emocional, sentimental, se o plano energético, se o plano magnético, se tudo isso não está equilibrado, não está harmônico, não está em ordem, obviamente que o nosso corpo ele está mais vulnerável. E aí o sistema imunológico justamente acaba sendo interferido justamente por essas camadas invisíveis e sutis. Porque no fundo, todos os átomos físicos do nosso corpo, eles têm uma envoltura magnética, energética, emocional e mental. Novamente, isso é um conhecimento tradicional, um conhecimento principalmente dos povos do Oriente. Então, quando o nosso corpo fala, principalmente através dessa inflamação, que é justamente na região da cabeça, se nós formos analisar o mapa astral, normalmente quem é do signo de Áries, quem tem ascendente em Áries, Lua em Áries, uma posição de Marte muito importante dentro do mapa astral, ou até mesmo uma ênfase de casa 1 dentro do mapa astral, normalmente vai ter a parte da cabeça um pouco mais vulnerável, onde ali nós temos a somatização justamente dos processos que acontecem num plano invisível, sutil. Só que de onde que vem justamente esse acúmulo, essa inflamação que acontece num plano de realidade físico? Obviamente que vem de processos escondidos, de processos ocultos, de processos invisíveis. Então, justamente quais seriam esses, né? Quais são os principais? Bom, se nós temos relações humanas inflamadas, relações humanas com a pessoa amada, com amizades, com chefes, com colegas, aí nós já temos um indício. Se as relações energéticas com as pessoas ao nosso redor não estão equilibradas, obviamente que as nossas emoções não vão estar bem e, consequentemente, há um acúmulo, há uma inflamação no nosso rosto. Também, outro indício, né, de que são indícios de causa, por exemplo, de justamente dessa somatização no nível de sinusite. A excessiva autocobrança. Então, quando nós nos cobramos muito por resultados, nós geramos expectativas demasiadas, e aí essas expectativas não condizem com aqueles nossos desejos demasiados. Obviamente que isso tudo vai acumulando um certo negativismo dentro da nossa aura, nesse ambiente sutil, que obviamente ele não está somente fora do corpo, mas estaria propriamente dentro do corpo e se projetando para fora. Então, por isso que o nosso corpo, por participar dessas dimensões sutis, esse corpo físico participando também dessas dimensões sutis, ele sente a carga. A carga justamente, como eu falei, do negativismo, por exemplo. E também quando nós temos uma certa falta de movimento, seja a nível físico, ou seja, nós não caminhamos, não corremos, não praticamos nenhum exercício, nenhum esporte, não fazemos academia. Quando o nosso corpo fica parado, na inércia, as camadas sutis também vão, de uma certa forma, correspondendo a essa inércia. Então a energia não movimenta, o plano emocional não movimenta, as emoções ficam estagnadas. Aquilo que alguém nos criticou lá atrás, há 15 décadas atrás, há 2 milênios atrás, fica ali parado no plano emocional. Eu estou exagerando aqui, mas muitas vezes não é exagero. Né? Às vezes a gente cai nesses erros de ficar rememorando coisas que já passaram e que já não tem mais importância alguma. Mas, se nós não movimentamos o corpo físico, consequentemente a energia não movimenta, consequentemente o plano emocional não se movimenta.
e, consequentemente, também a nossa mente, as nossas opiniões, as nossas ideias também ficam estagnadas. Então é preciso movimento. Outra sensação, outra emoção muito forte que pode também gerar essas inflamações, principalmente no rosto. A raiva contida. Isso muitas vezes, claro que Áries, quem é do signo de Áries, ascendente em Áries, lua em Áries, muitas vezes não vai segurar, né? Vai normalmente expressar isso, seja através da fala, através de um movimento mais brusco, mas, claro, isso não é só do signo de Áries, isso é para todo mundo, né? Para todos os signos. Mas eu só estou me referindo a esse primeiro signo, que é um signo de elemento fogo, né? Agora, essa raiva contida muitas vezes, que parece que está explodindo por dentro e não demonstra e fica, às vezes, bufando, vamos dizer assim, vai gerando também esses acúmulos, vai reverberando numa dimensão física. Ou às vezes, quando é a raiva contida, a gente não fala também. Ou também quando, por exemplo, nós estamos querendo ter um controle demasiado das coisas, quando nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Quando, obviamente, quando nós não aceitamos as outras pessoas, é fruto de uma falta de aceitação interna. Quando nós não temos tolerância com os demais, é fruto da intolerância consigo mesmo. Quando nós não aceitamos que os outros erram, é porque nós não temos ainda a humildade de aceitar que também nós erramos. Nós somos imperfeitos. Nós não somos mestres com M maiúsculo, somos aprendizes nesse grande teatro da vida, nessa escola da vida. Então a gente está vendo que todas essas limitações internas, limitações sutis, coisas estagnadas, coisas paradas, elementos sutis que não se movimentam, sejam por uma inércia física, sejam por uma inércia psicológica, vão gerando esses acúmulos. E justamente a sinusite, aqui estou falando simplesmente de um, que está relacionado a essa energia de Áries. A sinusite, portanto, é esse acúmulo que não deveria acontecer. Portanto, além dessa falta de movimento, né, a nível sutil e a nível físico, também podemos colocar aqui outros elementos que são emocionais, são inconscientes e que ficam num plano vibratório mais invisível e que também, se a gente não trabalhar, ele vai acumular e vai gerar algum tipo de dor de cabeça, sinusite, rinite, ou seja, o que for na cabeça, porque justamente dentro da astrologia esotérica, as partes do corpo estão relacionadas com os 12 signos. Áries, cabeça, até chegar lá embaixo nos pés, vinculados ao signo de Peixes. Além de tudo isso que falei também, colocaria aqui ainda mais um elemento que é muito comum a nível coletivo, as pessoas e as massas de pessoas caindo na vitimização. Então também quando nós nos vitimizamos, ou seja, a pessoa falou isso para mim, a pessoa me criticou, a pessoa fez isso para mim, a pessoa não fez aquilo que eu merecia, etc, etc. Tudo isso é vitimização, porque qual é a energia que nós precisamos trabalhar justamente para transmutarmos a vitimização? Nós temos que trabalhar a responsabilidade. Nós temos que nos responsabilizar pelos movimentos mental, astral, emocional, pelo nosso movimento energético, pelo que a gente fala, pelo que deixa de ser falado, pelo que a gente faz, nos responsabilizarmos pelo que não fazemos, nos responsabilizarmos pelas nossas intenções ocultas, porque tudo isso, segundo a lei do karma, tudo isso chega para nós através de acontecimentos, agradáveis ou desagradáveis. Então, quando algo desagradável acontece conosco, não adianta a gente culpar ninguém, porque somos nós mesmos que vibramos em algum momento, seja nessa vida ou em outras vidas, e agora simplesmente é a restituição de um equilíbrio perdido, ou seja, isso é a lei do karma. Então que a gente possa evitar qualquer acúmulo, seja a nível físico ou energético ou emocional ou a nível mental, justamente para evitarmos essas somatizações, ou seja, para evitarmos essas doenças que no fundo todos nós temos de vez em quando, uma alergia, uma dor, uma doença, mas que são, claro, como os antigos já falaram, são sempre de origem mais invisível. E é esse movimento invisível que nós temos que ficar mais atentos. Então, se você gostou dessas reflexões, como sempre, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com quem você acha que também precisaria ouvir essas breves palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative o sininho. Ative para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Como sempre, um fraterno abraço a todos.